fase, então, do Platão jovem, ele buscou as virtudes na razão do Sócrates, e na segunda fase, já ele um pouco mais velho, ele tratou das diferenças, como é que foi? Sim, sim. Bom, falar da teoria platônica das virtudes, necessariamente a gente tem que fazer a gente tem que se reportar a Sócrates, não tem como, né? Mas Platão, numa segunda fase, numa fase mais madura, né, e a República mostra esse amadurecimento platônico, né? Embora Sócrates ainda seja o protagonista, né? Porque depois ele vai fazer um parricídio, né? No futuro ele vai fazer um parricídio, ele vai tirar um pouco Sócrates das discussões, vai colocar outros interlocutores, mas até a República, pelo menos, o Sócrates continua sendo o grande protagonista dele. Porém, ele traz essa herança socrática, mas ele modifica muita coisa daquilo que foi discutido com Sócrates, até porque nessa primeira fase, o Sócrates, embora ele discuta com seus interlocutores o que é a virtude, os diálogos eles são chamados de aporéticos exatamente porque eles não dão um acabamento do que seja virtude, ou seja, não há um conceito pronto do que é a virtude. E aí não importa se alguém chegar e dizer, mas ali é o Platão utilizando o Sócrates, porque depois ele vai repensar a sua teoria de uma outra forma. Não importa. Importa que, num primeiro momento, ele traz o Sócrates, né? E naquilo que é peculiar, o que é necessário para a República do que foi discutido na fase socrática, ele traz. Mas aquilo que não é mais cabível, por exemplo, a questão do intelectualismo socrático, que vai ser uma das críticas que o Aristóteles vai fazer a Sócrates, né? E Platão não faz uma crítica direta, mas a gente percebe que na República ele vai superar um pouco esse intelectualismo socrático. Que intelectualismo é esse que eu estou me referindo? Aquilo que eu falei anteriormente, que Sócrates acredita piamente, né, na razão. Então, se você tem o conhecimento do bem, você nunca vai optar voluntariamente para o mal, né? Então, assim, se eu sei o que é melhor para mim, se a razão me mostra o verdadeiro caminho do bem, eu não tenho por que optar pelo mal. Mas eu não quero o bem, eu quero o mal. Não, isso para Sócrates não existe, né? Quem conhece, por isso que cada virtude pressupõe um conhecimento necessário, né? Para que você seja um homem sábio. Mas o Aristóteles vai dizer o seguinte, né? E o Platão já, né, assim, muito discreto, já coloca isso, que o conhecimento ele é necessário, mas ele não é suficiente para você ser virtuoso, né? O Aristóteles atesta isso muito bem lá no Ética Nicômaco, né? E a crítica que ele vai fazer a Sócrates nesse sentido. O conhecimento é importante, mas ele não é uma condição sine qua non, ele não é uma condição necessária para que você seja virtuoso. O próprio Aristóteles vai dizer que a virtude é uma disposição de caráter, né? E que para você ser virtuoso você precisa praticar, é o hábito que vai te fazer necessariamente um ser virtuoso. Mas o Platão já começou digamos assim, a chutar essa bola, né? Lá na República, ele vai trabalhar com as mesmas virtudes, né? Exceto a questão da piedade, né? O Sócrates trabalha com basicamente 5 virtudes de excelência,
Platão trabalha com 4, né? Platão vai colocar a piedade como uma espécie de subgrupo da própria justiça, né? Então, ela faz parte da justiça, portanto, Platão, ao invés de ser a sabedoria, a unidade dessas virtudes, é a justiça que vai ser a unidade de todas elas. Explico. Obviamente que também perpassa o conhecimento, né? Mas, quando ele vai falar, né, para os interlocutores, tais como Polemarco, Trasímaco, a Glauco e Adimanto, quando ele vai começar a traçar o perfil de uma cidade ideal, portanto, uma cidade politicamente e socialmente harmônica, né? Ele vai dividir essa sociedade, essa república, em 3, eu chamo de classe, mas não tem a mesma conotação de classe social capitalista, não tem nada a ver, né? Eu chamo de classe porque eu não vejo uma categoria, uma nomenclatura melhor, porque se eu disser que é casta, eu também não... muitos colocam como casta, mas eu acho que existe uma diferença entre a ideia de casta, por exemplo, a ideia de casta indiana está muito pautada na religiosidade, né? Platão não coloca por aí, né? Ele coloca essa divisão por um processo educativo. Então, os homens vão passar a ser educados para serem virtuosos, né? Então, é a educação que vai nortear onde cada um deve ficar no seu devido lugar. Não é uma tirania dizer você vai ficar aqui, você vai ficar na classe dos produtores, você vai ficar na classe dos filósofos, ou você vai ficar na classe dos salvaguardas da cidade, né? Que são as 3 categorias, né? Ou classes, como eu chamo na minha tese, né? Que vão nortear essa harmonia política na República. Então, cada pessoa vai ficar nessa classe por uma questão de talento. Se eu gosto de produzir riqueza, se eu gosto de bens materiais, se eu sou louca por riqueza, né? Então eu vou ficar naquela classe chamada de classe produtora. Você vai alavancar a economia dessa cidade. Porém, né, a virtude que deve nortear a sua classe é a temperança. Por que a temperança? Porque você não deve produzir somente para você. Se a gente fosse trazer, digamos assim, para o regime capitalista, você não vai ser um empresário que vai produzir riqueza somente para você. Não, você vai produzir para você, mas você vai produzir para a cidade, né? O teu trabalho vai ser vai ter essa extensão social e política. Então, você tem que ser útil para a cidade, principalmente, né? E quem tem o talento, né, que gosta, né, dos conflitos, das brigas, né, fica na classe como salvaguarda, como protetora dessa cidade. E aqueles que gostam, né, que têm prazer pelo conhecimento, que obviamente são os filósofos, eles vão ficar como filósofos e administradores dessa cidade. Por que o filósofo? Ele vai ter esse privilégio? Não é um privilégio no sentido de que eu vou me dar bem porque eu vou gerir a cidade. O filósofo, na visão platônica, é o mais apto, porque é o único que sabe o que é o bem comum. É o único que tem a ideia do... Enquanto cada classe tem um conhecimento restrito, digamos assim,
eu tenho uma opinião do meu trabalho, mas eu não tenho o saber, porque o saber não me interessa. Me interessa produzir riqueza. Então você vai produzir riqueza, mas você não vai produzir para você. E aí a temperança vai ser norteada para trabalhar a ganância dessa classe. Porque o Platão aí já vai colocar, diferente de Sócrates, né? Já vai colocar essas classes sociais que são o modelo da própria divisão da alma humana. Então, o homem ele é dividido em 3 partes na visão platônica. A parte concupiscível, que é a parte que eles chamam de apetitosa, é onde os apetites se manifestam. A parte irascível, que é das emoções, dos sentimentos, e a parte racional que fica na cabeça, que é essa que vai gerir as outras, de tal forma que o homem, para ser sábio, ele tem que ter a capacidade de saber gerir as outras partes que são desejo, que são emoções, que são passionais, digamos assim. Então, ele não está retirando a paixão, né? Porque o Sócrates, ele não admite na alma essa passionalidade. Platão admite, a paixão está ali fazendo parte da natureza humana e, portanto, ela só precisa ser gerida, bem administrada, para que eu possa me sentir bem, para que a sociedade tenha uma certa ordem e harmonia, né? E todos possam ser felizes e ter um bem-estar, né? Que lá no helenismo, cada um vai falar um pouco sobre isso, né? O princípio do prazer, gerido pela razão, né? E por aí vai.